A paz do Senhor. Eu quero convidar os irmãos, já que estão de pé, por gentileza, abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, e o primeiro versículo do capítulo 5. Vamos ler? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Assentai-vos. Meus irmãos, eu estou feliz esta noite por estar na presença de Deus e poder ter mais uma vez o privilégio de poder pregar a palavra do Senhor, que para mim sempre é um grande privilégio. Por que não dizer para todo homem, para todo mortal? A Bíblia é a carta magna de Deus ao homem, e Deus deu aos seus servos o privilégio de transmitir a sua mensagem contida na sua palavra. Esta palavra é por demais conhecida por todos nós. Claro que você entende que foi o apóstolo São Paulo que escreveu esta carta. O apóstolo Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios, por que não dizer, foi o maior apóstolo depois de Jesus. Depois de Jesus, não há um mortal que se iguale a Paulo no entendimento, na inteligência, na espiritualidade e na revelação da palavra. Esta carta provavelmente foi escrita no ano 53 e 55 depois de Cristo. 1 Coríntios e 2 Coríntios retrata a defesa de Paulo quanto ao seu apostolado. Nas cartas aos Coríntios, Paulo faz muitas alusões, mas principalmente em defesa do seu ministério. A igreja de Corinto era uma igreja que nascera no berço, por que não dizer, era uma igreja gentílica, e tinha costume pagão, vindos, não é, de uma ideologia grego-romana. Paulo então, pela sua sabedoria, instruiu esta igreja a respeito da sua estadia, da sua permanência e do seu comportamento cristão. Por ser uma igreja de natureza gentílica, os membros desta igreja, eles tinham comportamentos e costumes pagãos. Paulo então orientava esta igreja a respeito do comportamento, porque oriunda de um comportamento gentílico, era uma igreja que tinha algumas características, por exemplo, do mundo pagão, como idolatria, imoralidade e outras coisas mais. Paulo então teve que ensinar esta igreja a respeito do comportamento, agora então, comportamento cristão. Nesta carta, Paulo, principalmente neste contexto, me chama a atenção, porque é um texto extremamente contemporâneo. Paulo, especificamente no capítulo 4, no versículo 17, faz a alusão ao tempo, à estadia e a projeção da igreja naquele tempo. E ele faz isso com muita propriedade, pela sabedoria que ele tinha. Paulo descortina algumas dúvidas, algumas coisas importantes concernentes ao reino de Deus, e revela e ao mesmo tempo responde algumas perguntas essas que não eram apenas da igreja daquele tempo, a igreja do primeiro século, mas são perguntas também odiernas, as nossas perguntas.
Paulo vai descortinando a respeito da vida cristã. E aí ele, exatamente no capítulo 4, no versículo 17, Paulo fala a respeito da trajetória do crente, e ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo, neste contexto, e ele começa assim, por quê? E todo mundo sabe que este termo, esta palavra, ela dá a ideia de responder algumas perguntas, de dar explicação sobre algumas coisas. Então Paulo, quando começa este texto no versículo 17, ele diz: olha, por quê? É como se Paulo estivesse explicando aos crentes de Corinto algumas situações, porque vindo eles do paganismo, e como muitas das vezes nós entendemos também, quando aceitamos Jesus, muitas pessoas pensam assim: bem, agora vai ser um mar de rosa, tudo vai ser bom, não vamos ter problemas, não vamos ter adversidade. E quando começa a vir os problemas, quando começa a vir as adversidades, nós começamos a comparar e a dizer: ora, quando eu não era crente eu não tinha problema nenhum, mas agora que eu aceitei Jesus e a luta na minha casa, é problema aqui, é problema ali. Aí Paulo, ele começa a explicar e a fazer uma comparação da vida cristã daqueles que não têm Jesus como Salvador. Porque apesar da gente ter os problemas que temos, as perseguições, as divergências, as lutas, as dificuldades que a vida cristã nos oferece, nós temos esperança. Paulo então ele começa a explicar alguns detalhes da vida cristã. Algumas pessoas perguntam: por que tantos problemas, tantas dificuldades? Paulo começa assim dizendo: olha, porque a nossa, e é interessante que ele não fala assim: olha, porque a minha, ou a sua, ou a vossa. Paulo está tratando de tribulação, Paulo está tratando de problemas. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando das adversidades que aquela igreja estava enfrentando naquela época, e não era pouca. Enfrentava perseguição, enfrentava calúnia, enfrentava a perseguição do Império Romano. Aí Paulo vai dizer assim: olha, porque a nossa era um homem que não estava falando a respeito dos problemas dos outros, das perseguições que os outros sofriam, mas Paulo está dizendo daquilo que é peculiar a si mesmo, do seu sofrimento, das nossas lutas. E eu trago para os nossos dias, porque às vezes pensamos que os problemas só atingem a nós. Não, todos nós somos passíveis de problemas. Por isso ele diz assim: porque a nossa, ou seja, todos nós passamos por dificuldades, independente de sermos crentes ou não. Mas se colocarmos na assembleia, na igreja de Deus, todos os crentes estão passivos a passar por tribulação. Claro que uns pouco menos, outros mais, mas é aqui que entra a fidelidade de Deus. Porque quando Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, você tem que ter a ideia de que todos nós somos provados, independente se somos obreiros, se somos crentes simples na casa de Deus, apenas frequentador, apenas membro, ou se estamos à frente de alguma coisa, todos nós passamos por tribulação. Porém, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. E aí a gente começa a se perguntar: que tribulação que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, se você for para o versículo 1 do capítulo 5, Paulo vai tratar do aspecto físico, dos problemas físicos, e exclusivamente da enfermidade. Paulo diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um tabernáculo, não feito por mãos de homens, mas um edifício fabricado, feito
por mãos eternas. O que Paulo está explicando aqui? Porque os crentes naquela época começaram a se perguntar: os problemas estão vindo, as enfermidades, as dificuldades estão aparecendo, e são perguntas do nosso dia a dia. A gente às vezes se pergunta por que determinados crentes morrem numa situação deplorável. Quando eu estava lendo este texto, eu me lembrei da minha prima. A minha prima, ela morava em São Paulo, uma menina linda, uma morena espetacular, educadíssima, obediente aos pais, crente, serva de Deus, mas na tenra idade, ela foi acometida de um câncer do cérebro. Aquela menina foi se definhando aos poucos. Aquela menina que agora era serva de Deus, ia todos os dias à igreja, obediente aos pais, fiel a Deus, de repente ela recebe um diagnóstico que estava com câncer no cérebro, e aquela moça, em poucos meses, ela morreu. E há pouco tempo eu estava conversando com uma prima minha a respeito, que conviveu com o estado deplorável daquela minha prima. Ela dizia assim: olha, a situação foi tão difícil, que aquela menina ficou pele e osso, os cabelos todos caídos. Se você olhasse o cabelo, era tipo uma índia, linda, maravilhosa, uma mulher linda, obediente, você não acreditava. Aquela menina ficou esquelética, sem cabelo, toda problemática. A dor era tão grande, que a minha prima, que eu conversei com ela, disse assim: olha, às vezes ela estava tomando banho, a dor era tão grande que ela saía correndo para sentar a cabeça na parede, devido à dor que aquela doença lhe transmitia. E como explicar aos pais que eram pastores? E o pastor Ismael esteve aqui na minha consagração, a minha tia, serva de Deus, a vida inteira serva de Deus. Como que explicar aquele casal, aquele problema tão difícil? E aí, Paulo está tratando disso aqui, porque apesar de sermos crentes em Cristo, o nosso corpo terrestre, a nossa carne, está sujeito a isso, está sujeito a se deteriorar com o tempo. Isso pode acontecer no aspecto natural. A gente nasce, infância, adolescência, juventude, maturidade, daqui a pouco vem a velhice, a gente já não enxerga mais direito, é dor para tudo quanto é lado. Daqui a pouco é problema de diabetes, problema de coluna, problema na visão, problema na audição, e vai se definhando. É o corpo se desfazendo naturalmente, porque a velhice vai chegando. Aí Paulo, ao mesmo tempo também, ele explica o lado do problema físico da enfermidade, porque apesar de sermos cristãos, a enfermidade pode nos acometer. Eu me lembro, não é dramatizar a mensagem, mas só para você ter uma ideia, eu estive pregando em um congresso de juventude, cuja irmã, esposa do pastor, foi acometida também de uma doença deplorável. O câncer comeu os seus 2 seios. Quando eu fui na casa do pastor almoçar, irmãos, era um cheiro horrível. Só que a irmã, lá dentro do quarto, de lá mesmo ela me cumprimentou dizendo: paz do Senhor, irmão Mauro. De lá eu disse: paz do Senhor, irmã. Como é que a senhora está? Está tudo bem. Então, irmãos, mesmo a enfermidade dilacerando a nossa carne, nos definhando, nós temos esperança. Que esperança é essa? A esperança que, apesar desse corpo ser desfeito por naturalidade, ou ser definhado pela enfermidade, um dia ele será restaurado para a glória do nome de Jesus. Paulo está explicando isso aqui. O corpo físico pode chegar ao término, o indivíduo morre, vai para a sepultura e a vida terrena se desfaz. E aí alguém pergunta: mas não era cristão, não era crente? A morte natural é uma consequência do pecado e vai atingir a todos os homens. Mas Paulo está dizendo assim: olha, se este tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo,
se desfizer, pode ser com o tempo, ou pode ser acometido de uma enfermidade, se ele se desfizer, nós temos de Deus um edifício. Aí o que Paulo está explicando aqui? Paulo faz uma alusão ao tabernáculo do Antigo Testamento. Ele, quando compara o corpo físico, ele compara ao tabernáculo que Moisés erigiu lá no deserto. Aquele tabernáculo era uma tenda, que era desmontável, que era toda arrumada, mas à medida que o povo de Israel ia caminhando, o povo de Israel desmontava a tenda, e quando era para parar, eles montavam a tenda de novo. Quando a nuvem levantava, era sinal de que Deus estava ordenando o povo partir. Então eles desmontavam o tabernáculo e banhavam o caminho. Paulo faz alusão ao corpo físico, ao mesmo tempo do tabernáculo, que é desmontável. Ao tempo que nós vamos vivendo aqui na terra, nós vamos banhando a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, a velhice, nós vamos se desfazendo. Mas Paulo faz a comparação não apenas do tabernáculo, ele compara o nosso espírito a um edifício. Um edifício não é aquela casa que se move, que transita ao longo do tempo. O edifício é algo fixo, é algo permanente. O que ele está dizendo aqui é que a vida terrena é transitória, a vida terrena é efêmera, mas a nossa morada celestial, o nosso corpo espiritual, não está sujeito à morte física, mas será eterno na presença do Senhor. Se você acredita nisso, bendiga o nome de Jesus. Paulo disse assim, porque a nossa, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja passando um problema muito difícil, mas você não é o único. Todos nós passamos. Pode ser um problema natural, ou pode ser uma tribulação, porque quando Paulo fala aqui da tribulação, ele não está apenas focando no problema natural, que isso é comum a todos os homens. Paulo está tratando com essa igreja, por quê? Porque esta igreja, esses crentes vindo do mundo gentílico, do paganismo, eles entendiam que não haveriam mais problemas, mas eles foram abraçar a fé, e o Império Romano começou a persegui-los. O Império Romano castigava aquele povo. Aí Paulo fala assim, olha, porque a nossa, e aí ele diz, ele faz ele usa algumas expressões que em primeiro momento parece paradoxal, parece problemático quando nós lemos este texto. Sabe por quê? Porque Paulo fala aqui das perseguições. Paulo não está falando aqui de um problema natural, de um desemprego. Paulo não está falando aqui de uma enfermidade que pode aparecer, e é muito natural. Se a gente for lá debaixo de um pé de manga e pegar uma manga sem lavar, estamos sujeitos a pegar uma bactéria. Então, a enfermidade pode acometer o nosso corpo. Mas Paulo não está falando aqui dos problemas cotidianos, dos problemas comuns. Paulo está falando aqui das tribulações concernentes às perseguições do Império Romano sobre a igreja. Aí ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea, peraí, será que Paulo não estava sendo irônico? Será que Paulo não estava brincando com aqueles crentes? Porque quando ele usa a palavra, porque a nossa leve e momentânea tribulação, como é que explicar isto aos crentes dos primórdios dias, os crentes do primeiro século? O que dizer de Tiago, que foi decapitado? O que dizer de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo? O que dizer de João, que foi lançado na ilha de Pátimos, lançado no caldeirão de azeite fervente? O que dizer dos crentes que eram levados às arenas, mortos pelos animais? Dos crentes que perdiam seus filhos para o Estado? Como explicar ou como dizer para esses crentes que a tribulação era leve, se tais crentes enfrentavam a fúria de Roma? O historiador romano, o historiador Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, ele pode dizer um dia dizendo o seguinte: era melhor você cair nas garras de um animal selvagem, de uma fera,
do que na mão de um soldado romano. Eles eram cruéis, não tinha pena de jovens, mulheres, crianças, idosos, eles eram maus. E como explicar para esta gente que a tribulação agora vivenciada era leve? E aí, quando você vai para o dicionário, você vai encontrar a palavra levíssima, leve, sem peso, sem importância. O que dizer aos crentes, porque esta palavra não só restringiu aos crentes do primeiro século, mas aos crentes da Idade Média, que no ano, mais ou menos anos 300, partindo para o quarto século, foi instaurado a igreja estatal, a igreja passou agora a ser do Estado, e o Estado então agora entendeu que os crentes convertidos ao cristianismo deveriam renunciar à sua fé, que deveriam se submeter à ideologia do Estado. E aí, se não o fizesse, eles baixaram um decreto dizendo: olha, todos os sacerdotes deverão sacrificar aos deuses pagãos, todos os crentes deverão negar a sua fé, todos os crentes, se não fizerem isso, todos os seus patrimônios serão confiscados pelo império. Se não aceitarem este decreto, serão torturados, serão presos, serão queimados. E quando você abre, ou quando você estuda a respeito da Inquisição, você não compreende tanta maldade, tanta crueldade. Hoje se fala, amanhã teremos o culto de libertação, aí a gente vai orar por alguém que está desempregado, alguém que está com problema. Mas não era, irmãos, não pode comparar com os problemas que esses crentes enfrentaram na Idade Média. Se você pegar a lista dos instrumentos de tortura que eles usavam neste tempo para fazer o crente renunciar à fé, você vai chegar à conclusão de que a nossa fé está muito aquém da realidade cristã. O que dizer da mesa de estiramento, Marcos Paulo? Quando o crente era deitado naquela mesa, os seus pés eram amarrados, as suas mãos eram amarradas, e o algoz perguntava: você vai negar a fé ou você vai permanecer cristão? Ele dizia: eu não vou negar a fé. Havia uma rodana, e ele então, o algoz começava a rodar, e à medida que ele ia perguntando e ele negando a fé, ele não negando a fé, sabe o que acontecia? Todos os músculos daquele indivíduo eram dilacerados, mas eles não negavam a fé. O que dizer do alicate, da pinça, que era usado para arrancar o seio das mulheres, para arrancar as línguas? Eles pegavam o alicate e arrancavam a língua dos cristãos, prendia as mãos dos cristãos numa cadeira e amarrava o seu pulso, e ali ficava a unha exposta. Eles vinham com o alicate e puxavam as unhas, uma, dizendo: você vai negar? Não vou negar. Arrancava a primeira, a segunda, a terceira. O que dizer de cortar a orelha, furar os olhos, dilacerar o corpo? O que dizer de uma cadeira que continha um esmaga-crânio, que colocava na cabeça da pessoa tipo um capacete, e tinha uma rodana, que o camarada algoz perguntava: você vai negar a fé? Ele dizia: eu não vou negar a minha fé. Ele ia rodando, à medida que ele não negava, aquilo ia apressando o crânio da pessoa, como o seu queixo estava encostado no ferro. Sabe o que acontecia? Quebrava a mandíbula, quebrava os dentes, arrebentava o crânio, mas a pessoa não negava a Cristo. Mas como é que é então? Paulo diz assim: porque a nossa leve, sinceramente, não é leve. Se eu fosse perguntar a você esta noite, se a luta que você está passando, com certeza você vai dizer: não está fácil. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Comparando, Paulo está dizendo assim: é leve. Diga para o seu irmão que está do seu lado: olha a luta que você está passando, diga para ele: está leve, é leve, é leve. Alguém já pegou uma pena aqui? Você pega uma pena, não tem peso. Paulo está comparando as nossas lutas a um peso de uma pena, que não é nada.
Mas aí ele vai mais fundo, ele diz assim, olha, porque a nossa leve, e aí fala assim, e momentânea, Paulo está dizendo assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Se a gente for buscar a história da igreja, desde os primeiros dias que Jesus subiu ao céu, a igreja está marchando, semeando, com sementes de sangue. Muitos heróis tombaram na arena, muitos crentes foram torturados. Leia o capítulo 11 de Hebreus, quando ele faz uma lista dos heróis da fé, ele diz assim, o que eu vou dizer dos heróis? Me faltam palavras, me falta tempo. O que eu vou dizer de Josué, de Jefté, de José e de tantos outros homens que apagaram a força do fogo, derrubaram muralhas, fecharam a boca dos leões, conquistaram reinos. Por outro lado, foram errantes pelo deserto, para fugir, para salvar a vida, se esconderam nas cavernas. Muitos foram açoitados, cerrados pelo meio, torturados, sofreram prisões, foram decapitados, foram queimados vivos, mas estes, o mundo não era digno. O mundo não é digno da igreja. O mundo não é digno de nós. Sabe por quê? Porque o mundo pensa nas coisas terrenas, efêmeras, se esquece de Deus. O mundo não era digno. Mas Paulo está dizendo assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo não está tratando aqui de problemas pequenos, não, irmãos. São perseguições. O que dizer do imperador Diocleciano, Domiciano, Júlio César e tantos outros mais? Leia a história. Você vai ver que estes homens tentaram a todo modo destruir a igreja pela perseguição, pelo escárnio, pela vergonha, pelas lutas. Mas sabe o que resultou? A igreja é indestrutível. Ninguém consegue destruir a igreja. Paulo disse assim, profundidade de riqueza, insondável são o seu conhecimento, a ciência de Deus, quão inescrutáveis são os pensamentos de Deus. Como explicar, irmãos? Está lá o rapaz chamado Jó, todos os dias sacrificando ao Senhor, orando a Deus. Aí o próprio Deus diga para o diabo assim, você está vindo da onde? Está de rodear a terra e de passear por ela. Pois é, nesse passeio seu aí, quando você estava rodando, você não viu o meu servo Jó? Eu observei ele. Você viu que ele é fiel, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Eu vi. Pois é, ele é homem que eu confio nele. Aí o diabo disse assim, mas em vão ele está te servindo? Em debalde ele está te servindo? Toca na carne dele, e tu vai ver que ele vai te negar na sua face. Aí Deus, sendo onisciente, disse assim, pode ir, Satanás, pode tocar nele. E aí a gente conhece a história, que ele tocou em Jó, jogou uma lepra em Jó. Aquele homem ficou solitário durante meses. Quando os amigos chegaram para o visitá-lo, eles ficaram de longe, devido ao estado deplorável daquele homem, sem falar que aquele homem já tinha enterrado 10 filhos, aquele homem não tinha uma profecia, aquele homem não tinha uma revelação, aquele homem não teve um sonho, aquele homem não teve um corinho, aquele homem não teve nada. Aonde então ele agarrou? Onde estava firmada a fé de Jó? Na fidelidade de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando ele perde os filhos, quando ele perde o seu patrimônio, quando ele é acometido por aquela enfermidade, em todo o tempo ele diz assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Levante a sua mão para o céu. A luta que você está passando é leve, é leve, é leve. Agora tem um propósito.
porque a nossa leve e momentânea, deixa eu te dizer uma coisa, já faz 2000 anos que esta igreja está plantando o evangelho com seu sangue. A semente que eles usaram foi o sangue, debaixo de perseguição. Mas são resultados como esse que nós estamos aqui, porque apesar das perseguições, apesar das lutas, nós estamos aqui como fruto da fidelidade dos homens que nos antecederam. Paulo disse assim: porque a nossa leve e momentânea é algo que passageiro, que dura pouco, de pouca duração. Mas talvez você vai me dizer assim: olha, irmão, faz mais de 20 anos que eu estou sofrendo, já faz mais de 30 anos que eu oro pelo meu esposo não se converte. Irmão, eu perdi a minha filha de forma deplorável, eu perdi o meu esposo desse jeito, eu estou sofrendo assim, eu estou sofrendo desse jeito. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Essa tribulação é leve, ela é momentânea, ela não vai durar eternamente. Aí Paulo continua: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, olha o propósito, produz para nós um peso eterno de glória. Pensa assim comigo, esta palavra peso dá a ideia de uma carga pesada caindo, um container, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, um container, irmão Geilson, caindo em cima de um ovo, esmaga completamente. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a glória que há de nos ser revelada vai esmagar todo este sofrimento que temos aqui. Não é comparável com a glória que há de nos ser revelada. Não há palavras para explicar, não há filosofia, não há nada que explique a grandeza daquilo que está preparado para nós no céu de glória. Eu me lembro que de um certo dia Jesus foi fazer a última ceia. Toda vez que eu vou ceiar eu lembro disso. Jesus reuniu com os discípulos numa quinta-feira. Aí sentou os discípulos e disse assim: olha, meus discípulos, eu estou muito feliz por estar convosco esta noite, mas eu vou dizer uma coisa, eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, eu desejei muito estar com vocês agora, secreto, mas eu quero dizer a vocês que eu só vou tornar a fazer isto, só vou tornar a tomar o vinho, o fruto da vide, no reino de meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Um dia, eu estou tomando agora a ceia com vocês, mas haverá um dia que nós vamos reunir e vamos comemorar outra vez, mas não vai ser aqui, não vai ser nesta vida terrena, não, vai ser no reino do meu Pai. Agora imagina Jesus partindo o pão, naquela ceia de quinta-feira, pegando o vinho, ceando com os discípulos. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai arrebatar a igreja, e a mesma coisa que ele fez naquela quinta-feira, que ele seria entregue para ser crucificado, ele fará lá na glória. Agora tem uma coisa, Geilson, vai ser mais glorioso. Sabe por quê? Porque aquela noite Judas estava lá, naquele dia Judas não estará presente. Sabe essa roupa que você está usando, essa roupa que a gente usa aqui no domingo pela manhã para cear com o Senhor? Ela não vai ser usada naquele dia. Sabe por quê, irmã Leomi? A Bíblia diz que está preparado para nós um vestido resplandecente, branco como a lã, nas nossas cabeças coroa de glória. Imagina a festa que será
naquele dia, quando Jesus, no pé da ceia, da mesa frontal, e dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Isso era glorioso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. O que nós passamos aqui não é nada comparado com aquilo que está reservado lá em cima. Tudo que nós passamos aqui é nada. Esta luta que você está passando, este problema que você está passando, este choro, esta angústia, essa dificuldade que você está enfrentando, é nada diante da glória que há de ser revelada naquele dia. Paulo disse assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Não tem como explicar. Quando Paulo foi arrebatado ao céu, disse assim: olha, eu conheci um homem que foi arrebatado ao céu, ao paraíso, e lá ele ouviu coisas inefáveis, coisas que aos homens não é lícito falar. E a Bíblia diz, Paulo dizendo e explicando, que o que Deus preparou para os seus são coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram. Nós estamos aqui e muitas das vezes dá vontade de desanimar, dá vontade de voltar atrás. Quantas vezes esses homens não enfrentaram tribulações, angústia, prisões, guerras, conflitos? Mas sabe por que eles não desistiram? Porque eles olharam para a vida celestial, a promessa de Deus de uma vida futura. Paulo continua: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. As lutas que nós passamos aqui são temporais. Aí Paulo faz alusão à estação. Nós estamos agora no inverno, mas agora dia 21 de setembro termina o inverno e começa a primavera. Vem a primavera, em dezembro começa o verão. Então essas lutas são temporais, é por um tempo. Ei, esta tua luta é por um tempo, mas a glória que está reservada para nós não é por um tempo, não é por uma estação, não é por 4 meses, não é por um ano. O que está reservado para nós, o que Deus reservou para nós, é algo eterno. Não há momentos que a gente tem alegria aqui? Tem. Às vezes a gente tem problemas na nossa vida, mas tem momentos de alegria. Por exemplo, quando a gente casa, quando a gente comemora um aniversário, o nascimento de um filho, o primeiro emprego, o primeiro salário, a cura de uma enfermidade, o livramento de morte de alguém. Mas são alegrias. Daqui a pouco a gente enfrenta a tristeza, daqui a pouco a gente enfrenta o problema, vê se esse problema vem outro e por aí vai. Paulo está dizendo assim: olha, isso é temporal, isso é momentâneo, isso não vai durar muito tempo. Mas talvez você diz assim: já tem muito tempo. Ei, se você tem 50 anos, vou dizer que pode ser que você começou desde os primórdios dias. Você tem 50 anos que você está sofrendo, talvez por um problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você chegar no céu, lá não vai ter fim, lá não vai terminar o dia. Daqui a pouco a gente está terminando o culto, amanhã a gente volta a trabalhar. Só que na eternidade, o dia não tem fim, não tem começo e não tem fim, vai ser eterno. Agora pensa, nós estamos sofrendo aqui às vezes dificuldades, problemas, por causa da nossa fé. Nós entristecemos, somos caluniados, somos tidos como retrógrados, quadrados, sofremos perseguições. O que dizer, meus irmãos? Há pouco tempo, isso já esteve na internet, o pastor Fábio disse aqui, de uma criança de 2 anos, foi condenada à prisão perpétua porque o seu pai lhe deu um presente, a Bíblia.
Porém, são perseguições terríveis, que marcam a nossa vida, mas estas coisas são efêmeras. Por maior que seja o problema que a gente passa aqui, por maior que seja a dificuldade que enfrentamos aqui, um dia isto vai terminar, um dia isto vai ter fim, e nós estaremos para sempre com o Senhor, livre de toda dor, livre de todo sofrimento, livre de todas as lágrimas, livre de toda luta. A Bíblia diz que naquele dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Paulo diz assim, não atentando. Paulo está dizendo assim, olha, a palavra atentar significa olhar minuciosamente, olhar atentamente. Às vezes a gente começa a comparar, né? Poxa vida, eu sou crente, eu preciso de vitória, eu preciso disso, por que essa luta, por que esse problema, por que essa dificuldade, por que essa enfermidade logo agora? E às vezes a gente começa a comparar a nossa vida terrena com a nossa fé. Aí Paulo diz assim, olha, não atenta para isto. Por outro lado, não atenta para as coisas efêmeras, para as coisas deste mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, estamos na casa de Deus, abrindo mão de muita coisa, abrindo mão de festas, luxúrias, prostituição, abrindo mão das fantasias deste mundo. Vamos de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, vamos para o ensaio, para a escola dominical, para a reunião de obreiro, ensaio de coral, ensaio de orquestra, uma correria tremenda. Eu te pergunto, vai valer a pena? Vale a pena suportar tudo isso? Vale a pena. Levante a sua mão para o céu. Vale a pena. Fica firme. O que você é hoje terá resultado na eternidade. Sua carreira não é em vão, sua fé não é em vão, a decisão de servir a Deus, de glorificar a Cristo, de renunciar ao mundo e os seus prazeres não é em vão. Sabeis por quê? Porque você tem esperança. E que esperança é essa? A esperança de um dia desfrutar das delícias do céu. A Bíblia diz que Jesus preparou uma cidade. E aí, quando eu fui fazer o cálculo da cidade, ele disse assim, olha, tem 1.200 estádios, o comprimento da cidade tem 1.200 estádios de comprimento, 1.200 estádios de largura e 1.200 estádios de altura. Um estádio romano é 180 metros, se você multiplicar, dá 2.160 quilômetros. Significa dizer, Jesus preparou uma cidade no céu. Você acredita nisso? Levante a mão. Chamada a cidade da Nova Jerusalém, cuja cidade não precisa de sol, não precisa de lua, porque lá não tem trevas, lá não tem enterro, lá não tem morte, não tem escuridão, não tem problema, não tem dor, não tem lágrima, não tem sofrimento. Lá só tem felicidade, paz, alegria, louvor, eterna glória. Lá não precisa do sol. Sabe por quê? Porque a glória do Cordeiro iluminará a cidade. O maior edifício do mundo tem aproximadamente 850 metros de altura. Só que a cidade que ele fez para a gente, Geilson, tem uma altura de 2.160 quilômetros de altura, tem 2.160 quilômetros de largura, e ora, a cidade é de ouro puro, claro como o cristal, as ruas são de ouro. Diz João que lá tem uma praça, e no meio da praça tem a árvore da vida, tem um rio. Lembra daquele hino?
além do Rio Azul, é lá, você vai morar lá. É claro que você está passando talvez pela moenda, mas creia, este sofrimento vai ter fim. Você vai para o céu, você vai para Nova Jerusalém, você vai morar lá, não por um tempo, mas eternamente. Não atentando para as coisas temporais. As amizades aqui, às vezes quando você encontra um amigo, às vezes essa amizade dura pouco, porque às vezes as circunstâncias levam este amigo embora, e você fica com a saudade, você fica triste. Ele disse assim: olha, não atentai para as coisas temporais. Nós aqui temos família, amamos a nossa família, temos o nosso emprego, temos alegrias, temos alguns sorrisos, não é? Temos alguns sorrisos. Aí Paulo disse assim: olha, não atentando para as coisas temporais. As coisas belas deste mundo são belas, algumas coisas. O que dizer da Laisa, do seu filho? Olha que menino bonito, é lindo, não é? São fases da nossa vida, são coisas que Deus nos presenteia nessa vida terrestre. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Olha, não atenta para essas coisas. Sabe por quê? Porque essas coisas são temporais. Aí, a amizade que nós tivemos aqui, ou um parente, daqui a pouco ele se vai. E o ímpio não tem esperança de reencontrá-lo em paz. Mas tem uma coisa: nós que somos salvos, nós temos esperança. Aquele amigo que nós perdemos, ou aquela pessoa que nós perdemos, que tanto amamos, e que nos deixou saudade, um dia o veremos. Levante assim a sua mão para o céu. Nossa esperança não é aqui, a nossa esperança é na eternidade. Aqui fim da vida terrestre, que por sinal, ela é efêmera, terrenal, perenal, finda, mas a vida é eterna. Imagina, Paulo disse assim: olha, não atentando para as coisas, nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. A gente pode imaginar, a gente pode visualizar com os olhos da fé, mas ninguém é capaz de visualizar com integridade, com inteireza, na plenitude, o que Deus reservou para nós. Porém, uma coisa é certa: daqui a pouco a gente está indo embora, a gente está voltando para o lar, a nossa carreira está terminando aqui, seja pela morte física, ou seja Jesus arrebatando a sua igreja. Agora, o certo é que não ficaremos aqui, não ficaremos aqui. Daqui a pouco Ele vai nos chamar. Quando eu estava analisando este texto, eu me lembrei que a Bíblia diz que em 2 Tessalonicenses, que Ele vai descer com voz de arcanjo, trombeta de Deus, mas também com alarido. Geilson, se você for para o dicionário, você vai ver que alarido é um som alto, um grande barulho, som de trombeta. Deixa eu te explicar uma coisa, você que não é crente, você não precisa acreditar nisso não, mas eu acredito. Quantos aqui acreditam que eu vou dizer agora? Pode levantar a mão, se você acredita na fé, você pode levantar a mão que você vai entender. A Bíblia diz que vai haver um barulho de alarido. Pensa num barulhão, um estrondo, mas não vai ser na terra, vai ser nos ares. Sabe o que os intérpretes dizem? É Jesus voltando para encontrar a igreja nos ares. Sabe o que vai acontecer? Alarido, um estrondo,
o mundo vai se perguntar: que barulho é esse? Que estrondo é esse? E a Bíblia está dizendo: voz de alarido. Quando um carro bate ali na Avenida Brasil, o pastor Ricardo vai muito no Rio, e muitos aqui eu acredito também, que um carro choca lá na Avenida Brasil, ou na Avenida Rio Branco, ou ali na cidade de São Paulo, um carro só traz quilômetros de congestionamento, sim ou não? Agora imagina milhões de pessoas sumindo ao mesmo tempo. Enquanto o mundo está se perguntando o barulho, em fração de milésimo de segundo, vai acontecer duas coisas. Sabe aquele crente que morreu, faleceu, o corpo dele foi sepultado na sepultura, o espírito dele está lá no paraíso. Em fração de segundo, o espírito dele vai sair do paraíso e vai passar na sepultura e vai apanhar o corpo, porque Paulo diz que o corpo vai receber a ressurreição. E nós, o que estivermos vivos, seremos transformados. O nosso corpo passará por uma metamorfose. De físico, vai se transformar num corpo espiritual. Hoje eu não posso ir para o céu, porque eu sou matéria. Mas esse corpo terreno aqui, mortal, terrenal, ele vai sofrer uma mudança sobrenatural, aleluia, e todos aqueles que acreditaram em Cristo serão transformados. Aí, tanto aqueles que morreram e todos aqueles que estão vivos, juntos, subirá. Me desculpa, sabe o que vai acontecer? Imagina que fosse agora. Olha só o que ia acontecer. Estou pregando, daqui a pouco cai. O sapato vai ficar aqui. O avião vai ficar sem piloto. O carro sem motorista. E a igreja subiu para onde? Para as mansões celestiais. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.